Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma leitura de Agatha Christie. O sequestro do primeiro-ministro. Título original: The Kidnapped Prime Minister. Publicado em 1924. Literatura descoberta. Agora que a guerra e os problemas da guerra são coisas do passado, acredito que posso ter a ousadia de revelar ao mundo o papel que meu amigo Poirot teve num momento de crise nacional. O segredo foi bem guardado. Nenhum burburinho chegou à imprensa, mas agora que a necessidade de segredo já passou, imagino que seja justo que a Inglaterra saiba o tamanho de sua dívida com meu amigo singular, cujo maravilhoso cérebro evitou com tanta destreza uma grande catástrofe. Numa noite após o jantar, não irei especificar a data, pois é suficiente dizer que foi na época em que a negociação de paz era o assunto principal entre os inimigos da Inglaterra. Eu e meu amigo estávamos sentados em sua casa. Depois que fui dispensado pelo exército, deram-me um emprego de recrutador e criei o hábito de visitar Poirot toda noite após o jantar para conversarmos sobre qualquer caso interessante no qual ele estivesse trabalhando. Eu estava tentando discutir com ele a grande notícia do dia, nada mais, nada menos que a tentativa de assassinato do Sr. David McAdam, o primeiro-ministro da Inglaterra. Era evidente que os relatos dos jornais foram cuidadosamente censurados. Não havia detalhe algum, salvo que o primeiro-ministro escapou de forma inacreditável com a bala passando de raspão por sua bochecha. Acreditava que nossa força policial havia sido vergonhosamente desleixada para chegar ao ponto de tal absurdo acontecer. Podia entender muito bem que agentes alemães da Inglaterra estivessem dispostos a correr um grande risco para alcançar tal objetivo. Mac, o lutador, como seu próprio partido o apelidou, combateu com esforço e obstinação a influência pacifista que estava ganhando tanta relevância. Ele era mais que o primeiro-ministro da Inglaterra, ele era a Inglaterra, e removê-lo de sua esfera de influência teria sido um golpe esmagador e paralisante aos britânicos. Poirot estava ocupado esfregando um terno cinza com uma esponja minúscula. Nunca houve um homem tão elegante como Hercule Poirot. O esmero e a organização eram suas paixões. Agora, com o odor de benzina preenchendo o cômodo, ele não tinha condição alguma de dispensar sua total atenção a mim. Estarei com você em 1 minuto, meu amigo. Está quase pronto. Essa mancha de gordura terrível, então vou removê-la. Assim. Ele balançou a esponja, sorri enquanto acendia outro cigarro. Tem alguma história interessante por trás disso? Perguntei passados 1 ou 2 minutos. Eu estou ajudando uma, como posso dizer, empregada a encontrar seu marido. Um problema difícil, é preciso ter tato. Tenho a leve impressão de que ele não ficará satisfeito ao ser encontrado. Você por acaso ficaria? Eu simpatizo com ele. É um homem com tendência a se perder. Eu dei uma risada. Enfim, a mancha de gordura desapareceu. Estou à sua disposição. Estava perguntando qual é a sua opinião sobre essa tentativa de assassinato a McAdam. Besteira, respondeu Poirot sem hesitar. Mal se pode levar a sério. Ninguém nunca tem sucesso ao atirar com um rifle. É um dispositivo antiquado. Dessa vez quase conseguiram, afirmei. Poirot balançou a cabeça impaciente. Ele estava prestes a responder quando a senhoria bateu à porta e informou a ele que 2 cavalheiros o esperavam no andar inferior. Eles não querem dizer seus nomes, senhor, mas dizem que é muito importante. Deixe-o subir, disse Poirot, dobrando as calças cinzas cuidadoso.
Em alguns minutos os 2 visitantes entraram e meu coração deu um salto quando de imediato reconheci ninguém menos que a figura do Lord Stair, líder da Casa dos Comuns, acompanhado por seu colega, o Sr. Bernard Dodge, que também era um membro do gabinete de guerra e eu sabia, um amigo íntimo do primeiro-ministro. Monsieur Poirot? Perguntou o Lord Stair. Meu amigo fez uma vênia. O homem importante olhou para mim e hesitou. O assunto sobre o qual tenho que tratar é particular. Pode falar sem reservas diante do capitão Hastings, disse meu amigo, sinalizando para que eu ficasse. Ele não tem todos os dons, mas garanto sua discrição. O Lord Stair permaneceu hesitante, mas o Sr. Dodge começou a falar abrupto. Ora, para que isso? Não vamos enrolar. Até onde sei, toda a Inglaterra saberá o tamanho do buraco no qual estamos enfiados. Logo, logo. O tempo é muito importante. Sentem-se, por favor, senhores, pediu Poirot educado. Sente-se na cadeira maior, sim, milord. O Lord Stair se assustou um pouco. O senhor me conhece? Poirot sorriu. É claro, eu leio os jornaizinhos com as fotos. Como poderia não conhecê-lo? Monsieur Poirot, venho para consultá-lo sobre um assunto da maior urgência. Preciso pedi-lo que mantenha segredo absoluto. O senhor tem a palavra de Hercule Poirot. Não é preciso dizer mais nada, disse meu amigo com grande eloquência. É sobre o primeiro-ministro. Estamos em uma situação muito grave. Estamos encurralados, interrompeu o Sr. Dodge. Então é um ferimento grave? Perguntei. Que ferimento? A bala. Ah, aquilo! Gritou o Sr. Dodge, desdenhoso. Aquilo já é passado. Como disse o meu colega, continuou o Lord Stair, isso já é coisa do passado. Por sorte, a tentativa foi fracassada. Gostaria de dizer o mesmo sobre a segunda tentativa. Então houve uma segunda tentativa? Sim, mas não da mesma natureza, Monsieur Poirot. O primeiro-ministro desapareceu. O quê? Ele foi sequestrado. Impossível, gritei estupefato. Poirot me olhou pálido e eu compreendi que ele queria que eu ficasse de boca fechada. Infelizmente, por mais absurdo que pareça, é a mais absoluta verdade, continuou o Lorde. Poirot olhou para o Sr. Dodge. O senhor disse agora há pouco, Monsieur, que o tempo era muito importante. O que quis dizer com aquilo? Os 2 homens trocaram olhares, depois o Lord Stair disse... Já ouviu falar, Monsieur Poirot, da Conferência dos Aliados que está para acontecer? Meu amigo assentiu. Por razões óbvias, não foram revelados detalhes sobre data e local, mas apesar de nada ter sido dito nos jornais, a data é, claro, de conhecimento dos círculos diplomáticos. A conferência acontecerá amanhã, quinta-feira, à noite, em Versalhes. Agora é possível perceber a terrível gravidade da situação. Não esconderei que a presença do primeiro-ministro na conferência é de uma necessidade vital. A propaganda pacifista, iniciada e sustentada pelos agentes alemães infiltrados, está muito forte. É consenso que o ponto decisivo da conferência será a personalidade forte do primeiro-ministro. Sua ausência terá resultados significativos, possivelmente uma paz prematura e desastrosa. Não temos ninguém para substituí-lo. Somente ele pode representar a Inglaterra. Poirot ficou muito sério. Logo o senhor imagina que o sequestro do primeiro-ministro é uma tentativa inquestionável de evitar sua presença na conferência? Tenho certeza que sim. Na verdade, ele estava indo para a França no momento do sequestro. E a conferência acontecerá às 9 da noite de amanhã. Poirot tirou um enorme relógio de seu bolso. Agora são 15 para as 9. 24 horas, disse o Sr. Dodge pensativo. E 15 minutos, acrescentou Poirot. Não esqueça os 15 minutos, eles poderão ser úteis. Aos detalhes,
O sequestro aconteceu na Inglaterra ou na França? Na França. O Sr. McAdam chegou à França nesta manhã. Ele deveria passar a noite como convidado do comandante-chefe, seguindo para Paris no dia seguinte. Ele atravessou o canal num navio de guerra. Em Boulogne, foi recebido por um carro do quartel-general e por um dos ajudantes de ordens do comandante-chefe. E depois? Bem, eles partiram de Boulogne, mas nunca chegaram ao destino. Como assim? Monsieur Poirot, era um carro e um ajudante falsos. O carro verdadeiro foi encontrado numa via próxima e o ajudante de ordens muito bem amarrado e amordaçado. E o carro falso? Ainda não foi encontrado. Poirot fez um gesto impaciente. Inacreditável. Será encontrado logo, não é? Acreditamos que sim. Imaginamos que fosse apenas uma questão de procurar em todos os lugares. Aquela região da França está sob controle militar. Estávamos convencidos de que o carro não passaria muito tempo desaparecido. A polícia francesa, os nossos homens da Scotland Yard e os militares estão se esforçando ao máximo. É como o senhor disse, inacreditável, mas nada foi encontrado. Naquele momento, ouviu-se uma batida na porta e um jovem mensageiro entrou com um envelope muito bem lacrado, o qual ele entregou ao Lord Esther. Acabou de chegar da França, senhor. Trouxe aqui como foi pedido. O ministro abriu e deixou escapar uma exclamação. O jovem se afastou. Notícias, enfim. O telegrama acabou de ser decodificado. Eles encontraram um segundo carro, também com o secretário Daniels, sufocado por clorofórmio, amordaçado e amarrado em uma fazenda abandonada perto de... Ele não se lembra de nada, além do momento em que alguém o agarrou por trás e colocou alguma coisa cobrindo sua boca e seu nariz, e de ter lutado para fugir. A polícia está satisfeita quanto à veracidade de seu depoimento. Não encontraram mais nada? Não. Nem o corpo do primeiro-ministro. Logo, há esperança, mas é estranho, porque depois de tentarem atirar nele essa manhã, estão fazendo tanto esforço para mantê-lo vivo? Dodge balançou a cabeça. De uma coisa não há dúvidas. Eles estão decididos a evitar sua presença na conferência a qualquer custo. Se for humanamente possível, o primeiro-ministro estará lá. Não é tarde demais para um milagre divino. Agora, senhores, contem-me tudo desde o início. Também preciso saber sobre o tiro. Noite passada, o primeiro-ministro, acompanhado por um de seus secretários, o capitão Daniels, o mesmo que o acompanhou até a França? Sim. Como eu estava dizendo, eles partiram para Windsor, onde o primeiro-ministro participou de uma reunião. Cedo nesta manhã, ele voltou para a cidade e foi nesse trajeto em que a tentativa de assassinato aconteceu. Um momento, por favor. Quem é esse capitão Daniels? O senhor tem o dossiê dele? O Lord Esther sorriu. Imaginei que o senhor fosse me perguntar isso. Nós não temos muitas informações sobre ele. Não é de uma família conhecida. Serviu ao exército inglês e é um secretário muito eficiente. Um linguista excepcional. Acredito que ele fale 7 línguas. Por isso o primeiro-ministro o escolheu para acompanhá-lo à França. Ele tem parentes na Inglaterra? 2 tias. A senhora Everett, que mora em Hampstead, e a senhorita Daniels, que mora perto de Ascot. Ascot? Fica perto de Windsor, não? Já investigamos essa questão, mas não chegamos a conclusão alguma. Então os senhores consideram que o capitão Daniels está acima de qualquer suspeita? Um tom de amargura invadiu a voz do Lord Esther quando respondeu. Não, Monsieur Poirot. Nesses dias, é preciso hesitar antes de considerar qualquer pessoa acima de suspeitas. Muito bem. Logo, entendo, milord, que o primeiro-ministro estaria, claro, sob forte proteção policial, que tornaria qualquer atentado contra ele impossível, correto? O Lord Esther assentiu. É verdade. O carro do primeiro-ministro estava sendo seguido de perto por outro carro que levava detetives que usavam roupas discretas. O Sr. McAdam não sabia dessas precauções.
Ele é um homem muito destemido e teria vontade de dispensá-los na mesma hora. Mas é claro, a polícia tomou suas providências. Inclusive, o motorista do Premier, o Murphy, é um agente de investigação criminal. O Murphy é um nome irlandês, não é? Sim, ele é irlandês. De qual parte da Irlanda? Do condado de Clare, acredito. Ora, continue, milord. O Premier partiu para Londres. Era um carro fechado. Ele e o capitão Daniels ocupavam seu interior. O segundo carro os seguia, como de costume, mas infelizmente, por alguma razão desconhecida, o carro do primeiro-ministro desviou da via principal. No ponto onde a via faz uma curva? Interrompeu Poirot. Sim, como o senhor sabia? Ah, é óbvio. Continue. Por alguma razão desconhecida, continuou Lord Stair, o carro do Premier deixou a via principal. O carro da polícia, sem perceber o desvio, continuou nesta via. Pouco depois de entrar na via deserta, o carro do primeiro-ministro foi parado de súbito por um grupo de homens mascarados. O motorista, o corajoso Murphy, murmurou Poirot pensativo. O motorista surpreso friou com tudo. O primeiro-ministro colocou a cabeça para fora da janela. Na mesma hora, ouviu-se um tiro, depois outro. O primeiro passou de raspão por sua bochecha, o segundo, por sorte, passou longe. O motorista, percebendo o perigo, logo acelerou, separando os grupos de homens. Escaparam por pouco, exclamei com um arrepio. O Sr. McAdam recusou fazer qualquer burburinho quando ao leve ferimento sofrido por ele, declarando que havia sido apenas um arranhão. Parou no hospital da localidade onde limparam a ferida e fizeram um curativo. Ele, é claro, não revelou sua identidade. Depois seguiu, como programado, direto para Charing Cross, onde um trem especial para Dover o aguardava. E depois que o capitão Daniels deu um breve relato à polícia sobre o que aconteceu, seguiram para a França. Em Dover, ele embarcou no navio de guerra que o aguardava. Em Boulogne, como o senhor sabe, o carro falso o aguardava com a bandeira do Reino Unido e todos os detalhes de um carro oficial. Isso é tudo que tem para me contar? Sim. Não há alguma outra circunstância que tenha omitido, milord? Bem, tem uma outra coisa bastante peculiar. Sim. O carro do primeiro-ministro não retornou depois de deixá-lo em Charing Cross. A polícia estava ansiosa para ouvir o Murphy, então uma busca foi iniciada imediatamente. O carro foi encontrado perto de um determinado muquifo em Sorro, que é bastante conhecido por ser um ponto de encontro de agentes alemães. E o motorista? O motorista não foi encontrado. Ele também desapareceu. Então, concluiu Poirot pensativo, temos 2 desaparecimentos. O do primeiro-ministro, na França, e o de Murphy, em Londres. Ele olhou atento para o Lord Stair, que fez um gesto de desespero. Só posso dizer, Monsieur Poirot, que se alguém tivesse insinuado ontem que o Murphy era um traidor, eu teria rido dessa pessoa. E hoje? Hoje não sei o que pensar. Poirot sentiu sério. Ele olhou para o seu grande relógio outra vez. Imagino, Messias, que eu tenho a carta branca para fazer qualquer coisa, certo? Tenho a liberdade de ir para onde eu quiser, como quiser. Perfeitamente. Um trem especial partirá para Dover em 1 hora com agentes da Scotland Yard. O senhor será acompanhado por um oficial militar e um agente de investigação criminal que estarão ao seu dispor em qualquer situação. Está satisfeito com tais condições? Bastante. Tenho mais uma pergunta antes que os senhores tenham que partir, Messias. O que fez com que me procurassem? Eu sou desconhecido, uma figura obscura em sua grande Londres. Nós o procuramos pela recomendação direta e pelo desejo de um homem muito importante do seu país. Como? Meu velho amigo, o Prefect? O Lord Stair balançou a cabeça. Um homem mais importante que Prefect. Aquele cuja palavra uma vez foi lei na Bélgica e será novamente. A Inglaterra jura que será. A mão de Poirot flutuou numa saudação dramática. Amém. Ah, mas o meu mestre não se esquece. Messias, eu, Hercule Poirot, os servirei com muito compromisso. Os céus só precisarão permitir que eu os sirva a tempo,
mas é algo incerto, muito incerto. Não posso afirmar nada. Bem, Poirot, perguntei impaciente. Quando os ministros fecharam a porta, o que você acha? Meu amigo se ocupava em arrumar uma mala pequena com movimentos rápidos e precisos. Ele balançou a cabeça pensativo. Não sei o que pensar. Nada vem ao meu pensamento. Porque, como você disse, sequestrá-lo quando uma pancada na cabeça teria o mesmo efeito. Refleti. Desculpe-me, meu amigo, mas eu não disse isso. O sequestro é muito mais vantajoso para eles. Por quê? Porque a incerteza cria pânico. Essa é uma razão. Se o primeiro-ministro estivesse morto, seria uma terrível calamidade, mas a situação teria de ser enfrentada. O que se tem agora, no entanto, é uma paralisia. O primeiro-ministro reaparecerá ou não. Ele está morto ou vivo. Ninguém sabe, e até que se saiba, nenhuma ação definitiva pode ser tomada. Como eu disse, a incerteza causa pânico, que é o que os alemães querem. Assim, novamente, se os sequestradores estão o mantendo refém em algum lugar, eles têm a vantagem de poderem negociar com os dois lados. O governo alemão não costuma ser mão aberta, mas não há dúvidas que eles podem ser levados a liberarem quantias importantes numa situação como essa. Em terceiro lugar, não correm risco de serem executados. Com certeza, o sequestro é a melhor opção. Se o sequestro é a melhor opção, por que tentaram assassiná-lo primeiro? Poirot fez um gesto irritado. Isso é exatamente o que não consigo entender. É inexplicável, estúpido. Tudo estava organizado e bem organizado para o sequestro. Ainda assim, eles colocaram toda a organização em risco com um ataque melodramático, digno de cinema e tão surreal quanto. É quase impossível acreditar que havia um grupo de homens mascarados a menos de 30 quilômetros de Londres. Talvez fossem duas tentativas separadas que aconteceram de forma independente, sugeri. Não, seria muita coincidência. Além disso, quem é o traidor? Deve haver um traidor. Pelo menos no primeiro caso, mas quem? Daniels ou Murphy? Só pode ter sido um dos dois. Se não, por que o carro deixaria a via principal? Não podemos supor que o primeiro-ministro estivesse envolvido em seu próprio assassinato. Será que o Murphy fez aquele desvio por conta própria? Ou será que Daniels ordenou que ele o fizesse? Com certeza foi o Murphy. Sim, pois se tivesse sido Daniels, o primeiro-ministro, teria escutado a ordem e perguntado o motivo. Mas há muitos porquês nesse caso e eles se contradizem. Se o Murphy é um homem honesto, por que deixou a via principal? Se fosse um homem desonesto, por que ligou o carro outra vez, depois de 2 disparos, provavelmente com isso salvando a vida do primeiro-ministro? De novo, se ele era honesto, por que logo depois de deixar Charing Cross, dirigiu até um ponto de encontro bastante conhecido de espiões alemães? É uma atitude suspeita, disse. Revisemos o caso com cuidado. O que temos contra e a favor destes 2 homens? Analisemos o Murphy primeiro. Contra. Sua atitude ao deixar a via principal foi suspeita. Ele é um irlandês do condado de Clare e desapareceu de maneira bastante sugestiva. A favor. Sua agilidade em ligar o carro outra vez salvou a vida do premier. Ele é um agente da Scotland Yard e, obviamente, pelo posto que foi designado a ele, um detetive de confiança. Agora, Daniels. Não se tem muito contra ele, a não ser o fato de que não se sabe nada sobre seus antecedentes e que ele fala muitas línguas para um bom inglês. Perdoe-me, meu amigo, mas como linguistas, vocês são deploráveis. Agora, a seu favor, sabemos que ele foi encontrado amordaçado, amarrado e desmaiado, o que aponta para o fato de que ele não teve nada a ver com o acontecido. Ele pode ter se amordaçado e se amarrado para evitar suspeitas. Poirot balançou a cabeça. A polícia francesa não cometeria um erro do tipo.
Além disso, uma vez que atingisse seu objetivo e o primeiro-ministro tivesse sido sequestrado em segurança, não faria sentido ficar para trás. Seus cúmplices teriam o amordaçado e sufocado, é claro, mas não consigo entender qual seria o seu objetivo ao fazê-lo. Ele não será muito útil a eles agora, pois até que as circunstâncias em relação ao primeiro-ministro se resolvam, ele será vigiado de perto. Talvez ele esperasse enganar a polícia? Então, por que não o fez? Ele diz somente que pressionaram algo sobre seu nariz e sua boca, e que não se lembra de mais nada. Não há enganação nisso. Parece ser um relato muito verdadeiro. Bem, disse olhando para o relógio. Acredito que será melhor partirmos para a estação. Você pode encontrar mais pistas na França. É possível, meu amigo, mas duvido que eu encontre. Ainda não me conformei com o fato de que o primeiro-ministro não foi encontrado naquela área delimitada, onde deve ser bastante difícil escondê-lo. Se o exército e a polícia de 2 países não o encontraram, como eu vou? Em Charing Cross, fomos recebidos pelo Sr. Dodge. Este é o detetive Barnes da Scotland Yard e o Major Norman. Eles ficarão a seu dispor. Boa sorte. É uma situação complicada, mas eu ainda tenho esperanças. Preciso ir agora. O ministro partiu apressado. Tivemos uma conversa despretensiosa com o Major Norman. No meio de um pequeno grupo de homens na plataforma, reconheci um homenzinho esquisito falando com um homem alto e pálido. Ele era um conhecido de Poirot, o detetive inspetor Japp, um dos homens mais inteligentes entre os oficiais da Scotland Yard. Ele se aproximou e cumprimentou meu amigo otimista. Ouvi dizer que você também estava trabalhando neste caso. Um belo trabalhinho. Até agora, eles estão se escondendo muito bem, mas não acho que podem mantê-lo escondido por muito tempo. Nossos oficiais estão fazendo um pente fino na França, assim como os franceses. Não posso evitar a sensação de que agora é uma questão de horas. Isso se ele estiver vivo, lembrou o detetive alto, sério. O rosto de Japp se fechou. Sim, mas de certa forma, sinto que ele ainda está vivo. Poirot assentiu. Sim, ele está vivo, mas será que o encontrarão a tempo? Eu, assim como você, não acreditava que ele pudesse ser escondido por tanto tempo. O apito soou e todos entramos no vagão. Logo depois, com um passo lento e relutante, o trem saiu da estação. Foi uma jornada curiosa. Os homens da Scotland Yard se reuniram. Mapas do norte da França estavam espalhados e indicadores ávidos traçavam os contornos de estradas e vilas. Cada homem tinha sua teoria de estimação. Poirot não expressou sua verborragia costumeira, mas sentado à minha frente, carregava uma expressão que me lembrava a de uma criança confusa. Conversei com Norman, um sujeito muito interessante. Quando chegamos a Dover, o comportamento de Poirot me deixou muito preocupado. Enquanto subia no barco, ele se agarrou ao meu braço desesperado. O vento soprava forte. Meu Deus, murmurou ele, é terrível. Tenha coragem, Poirot, gritei. Você conseguirá, você vai encontrá-lo. Tenho certeza. Ah, meu amigo, você está confundindo os meus sentimentos. É este mar vil que me atormenta. O enjoo do mar é um sofrimento terrível. Ah, exclamei, bastante impressionado. Sentimos o primeiro pulsar das máquinas e Poirot gemeu e fechou os olhos. O Major Norman tem um mapa do norte da França. Você gostaria de estudá-lo? Poirot balançou a cabeça impaciente. Não. Deixe-me, meu amigo. Veja, para que eu possa pensar, o estômago e o cérebro devem estar em harmonia. Lavergier tem um método excelente para curar o enjoo do mar. Você inspira e expira devagar, assim, virando a cabeça da esquerda para a direita e contando até 6 entre cada respiração. Deixei-o sozinho em seus exercícios e parti para o deck. Enquanto íamos devagar em direção ao porto de Boulogne,
Poirot pareceu bem e sorrindo, e disse a mim que o sistema de Lavergier havia funcionado como uma maravilha. O indicador de Jep ainda traçava rotas imaginárias no mapa. O carro partiu de Boulogne aqui, desviaram. Agora acho que eles colocaram o primeiro-ministro em outro carro. Está vendo? Bem, disse o detetive alto, vou me dirigir aos portos. Há uma chance de que eles o tenham colocado a bordo de um navio. Jep balançou a cabeça. Muito óbvio. Logo saiu uma ordem para fecharem todos os portos. O dia estava raiando quando chegamos. O Major Norman tocou o braço de Poirot. Um carro do exército o aguarda, senhor. Obrigado, monsieur. Mas no momento não pretendo deixar Boulogne. O quê? Nós vamos ficar naquele hotel ali, perto do cais. Ele transformou a palavra em ação, pediu e lhe foi concedido um quarto. Nós três o seguimos, confusos e sem entender. Ele nos olhou rápido. Não é assim que um bom detetive deve agir, é? Eu sei o que vocês estão pensando. Ele deve estar cheio de energia, deve andar de um lado para o outro, deve se prostrar na rua suja e procurar por manchas de pneus com uma lupa. Deve pegar uma bituca de cigarro, um fósforo caído. É isso que vocês estão pensando, não é? Seus olhos nos desafiavam. Mas eu, Hercule Poirot, digo que não é assim que funciona. As verdadeiras pistas estão aqui. Ele apontou para sua testa. Vejam, eu não precisava ter deixado Londres. Seria suficiente ter ficado em meus aposentos. O que importa são as pequenas células cinzentas em minha cabeça. Em silêncio e segredo, elas fazem seu papel, até que, de repente, eu peço por um mapa e coloco meu dedo em um lugar assim e digo: o primeiro-ministro está aqui. E será verdade. Com método e lógica, se pode alcançar tudo. Essa viagem apressada à França foi um erro. Foi como brincar de esconde-esconde com uma criança. Mas agora, apesar de poder ser tarde demais, vou começar o trabalho do modo como deve ser daqui. Silêncio, meus amigos, por favor. Por 5 longas horas, meu amigo se sentou imóvel, piscando como um gato, os olhos verdes brilhando e ficando mais e mais verdes. O homem da Scotland Yard o olhava com um óbvio desdém. O Major Norman estava entediado e impaciente, e eu sentia que o tempo estava passando com uma lentidão exaustiva. Finalmente levantei-me e fui, o mais silencioso possível, até a janela. A atitude estava se tornando uma provocação. Em segredo, estava preocupado por meu amigo. Se ele falhasse, preferiria que falhasse de forma menos ridícula. Pela janela observei ocioso o barco diário partir, deixando para trás colunas de fumaça enquanto navegava perto do cais. De repente fui despertado pela voz de Poirot ao meu lado. Meus amigos, vamos começar. Eu me virei. Meu amigo passou por uma transformação extraordinária. Seus olhos brilhavam com a empolgação, seu peito estava estufado o máximo que podia. Fui um imbecil, meus amigos, mas ao menos vejo uma luz. O Major Norman foi até a porta apressado. Vou pedir um carro. Não há necessidade. Não vou usá-lo. Graças a Deus, o vento parou. Está dizendo que irá a pé, senhor? Não, meu jovem amigo. Não sou São Pedro. Prefiro atravessar o mar de barco. Atravessar o mar? Sim. Para trabalharmos com o método, devemos começar do início. E este caso começou na Inglaterra. Portanto, retornaremos à Inglaterra. Às 3 horas estávamos novamente na plataforma de Charing Cross. Poirot ignorou todas as nossas reclamações e reafirmou mais uma vez que começar do começo não era uma perda de tempo, mas o único jeito. No caminho, ele conversou com Norman num tom baixo e o major enviou uma pilha de telegramas em Dover. Com passes especiais arranjados por Norman, passamos por todos os lugares em tempo recorde. Em Londres, uma grande viatura nos aguardava, com alguns homens usando roupas comuns. Um deles entregou uma folha escrita numa máquina de escrever. Ele respondeu ao meu olhar questionador.
Uma lista de hospitais locais a certa distância a oeste de Londres. Eu pedi por ela em Dover. Fomos transportados rapidamente pelas ruas de Londres. Estávamos na rua Bath. Seguimos pela Hammersmith, Chiswick e Brentford. Naquele momento, eu sabia qual era o nosso destino. Passaríamos por Windsor e seguiríamos para Ascot. Meu coração deu um salto. Ascot era o local onde morava uma tia de Daniels. Logo, estávamos atrás dele, não de Murphy. Paramos em frente ao portão de uma casa elegante. Poirot saiu do carro e tocou a campainha. Vi que uma expressão de perplexidade ofuscava o brilho de seu rosto. Num todo, ele não estava satisfeito. A porta foi atendida. Pediram que ele entrasse. Um tempo depois, ele reapareceu e entrou num carro com um gesto de negação curto e abrupto. Minhas esperanças começaram a desaparecer. Agora já passava das 4. Mesmo se ele encontrasse alguma evidência que incriminasse Daniels, do que adiantaria, a não ser que ele conseguisse arrancar de alguém o exato local em que mantinham o primeiro-ministro na França. Nossa viagem de volta a Londres foi cheia de paradas. Nós desviamos da rota principal mais de uma vez, e numa dessas paradas fomos a um lugar que não demorei a identificar como um hospital local. Poirot passava poucos minutos em cada lugar, mas a cada parada sua expressão de certeza se renovava mais e mais. Ele sussurrou algo para Norman, ao que ele respondeu. Sim, se virar à esquerda, os encontrará esperando na ponte. Entramos numa rua lateral e, sob a luz fraca, identifiquei um segundo carro aguardando ao lado da estrada. O veículo levava 2 homens em trajes comuns. Poirot desceu e conversou com eles. Depois partimos em direção ao norte. O outro carro nos seguia de perto. Andamos por um tempo, obviamente. Nosso destino era um dos subúrbios ao norte de Londres. Por fim, chegamos à porta de uma casa imponente, um pouco afastada da estrada por seus jardins. Norman e eu fomos deixados no carro. Poirot e um dos detetives foram até a porta e tocaram a campainha. Uma criada bem vestida a abriu. O detetive começou a falar. Eu sou policial, tenho um mandado de busca para esta casa. A criada deu um grito assustada e uma mulher alta e bela, de meia idade, apareceu atrás dela no corredor. Feche a porta, Edith. Imagino que sejam ladrões. Apesar disso, Poirot foi rápido, impediu com o pé que a porta fosse fechada e no mesmo momento apitou. Os outros detetives logo o alcançaram e entraram na casa, fechando a porta logo depois. Norman e eu ficamos cerca de 5 minutos lamentando nossa passividade forçada. Por fim, a porta foi aberta outra vez e os homens apareceram acompanhando 3 prisioneiros, uma mulher e 2 homens. A mulher e um dos homens foram levados ao segundo carro. O outro homem foi colocado em nosso carro pelo próprio Poirot. Preciso ir com os outros, meu amigo. Cuide bem desse cavalheiro. Você o conhece, não é? Muito bem. Deixe-me apresentá-lo. Este é Monsieur Murphy. Murphy. Olhei para ele boquiaberto enquanto partíamos. Ele não estava algemado, mas supus que não tentaria escapar. Ele se sentou com os olhos fixos no que estava à sua frente, como se estivesse confuso. De qualquer forma, ele não seria páreo para Norman e eu. Para minha surpresa, continuamos seguindo em direção ao norte, logo não retornaríamos a Londres. Eu estava muito confuso. De repente, enquanto o carro diminuía a velocidade, percebi que estávamos próximos ao aeródromo de Hendon. Entendi a ideia de Poirot de imediato. Ele pretendia partir para a França de avião. Era uma boa ideia, mas diante da situação impraticável. Um telegrama seria muito mais rápido, o tempo era muito importante. Ele deveria deixar a glória de resgatar o primeiro-ministro a outras pessoas. Quando estávamos próximos, o Major Norman saiu do carro e um homem com trajes comuns o substituiu. Ele discutiu com Poirot por alguns minutos, depois foi embora rapidamente. Eu também saí do carro e puxei Poirot pelo braço. Meus parabéns, velho amigo. Eles revelaram o esconderijo? Mas ouça, você deve mandar uma mensagem para a França imediatamente. Você chegará tarde demais se for em pessoa.
Poirot olhou para mim, curioso, por 1 ou 2 minutos. Infelizmente, meu amigo, há coisas que não podem ser enviadas por telegrama. Naquele momento, o Major Norman retornou acompanhado por um jovem oficial usando o uniforme do Real Corpo Aéreo. Este é o Capitão Leal. Ele o levará até a França. Vocês podem partir agora mesmo. Use roupas quentes, senhor, disse o jovem piloto. Posso emprestar um casaco se quiser. Poirot estava consultando o seu enorme relógio. Ele murmurou para si mesmo. Sim, temos tempo suficiente. Depois olhou para cima e cumprimentou, educado, o jovem oficial. Eu agradeço, monsieur, mas não sou seu passageiro. É aquele cavalheiro ali. Ele se afastou um pouco enquanto falava e uma figura saiu da escuridão. Era o segundo prisioneiro, que foi transportado no outro carro. Quando a luz tocou seu rosto, dei um suspiro surpreso. Era o primeiro-ministro. Pelo amor de Deus, contem tudo, gritei impaciente, enquanto eu, Poirot e Norman voltávamos para Londres. Como vocês conseguiram escondê-lo no caminho de volta para a Inglaterra? Não foi necessário trazê-lo escondido, respondeu Poirot frio. O primeiro-ministro nunca deixou a Inglaterra. Ele foi sequestrado no trajeto entre Windsor e Londres. O quê? Vou explicar tudo. O primeiro-ministro estava em seu carro, junto ao seu secretário. De repente, um pano com clorofórmio foi pressionado contra seu rosto. Por quem? Pelo linguista esperto, o capitão Daniels. Assim que o primeiro-ministro ficou inconsciente, Daniels pegou o tubo acústico e mandou o Murphy virar à direita. O que o motorista, sem suspeitar de nada, fez. Alguns metros depois, naquela via deserta, encontraram um carro grande que parecia quebrado. Seu motorista sinalizou para o Murphy parar. O Murphy diminuiu a velocidade. O estranho se aproximou. Daniels colocou a cabeça para fora da janela e, provavelmente por meio de um anestésico instantâneo, como cloreto de etila, o truque do clorofórmio foi repetido. Em alguns segundos, os 2 homens inconscientes foram transferidos para o outro carro e um par de substitutos tomou seus lugares. Impossível. De jeito nenhum. Você nunca viu casas de concerto imitando celebridades com uma incrível precisão? Não há nada mais fácil que imitar uma figura pública. Ouso dizer que é muito mais fácil substituir o primeiro-ministro da Inglaterra do que o Sr. John Smith de Clapham. Quanto ao dublê de O'Murphy, ninguém iria prestar muita atenção nele até a partida do primeiro-ministro, e a partir deste momento ele seria inútil. Ele dirigiu direto de Charing Cross para o ponto de encontro de seus amigos. Ele entra como um Murphy, mas sai como alguém muito diferente. O Murphy desapareceu, deixando uma pista muito suspeita e conveniente para trás. Mas o homem que imitou o primeiro-ministro foi visto por todos. Não foi visto por alguém que fosse próximo a ele, e Daniels evitou ao máximo que ele fizesse contato com alguém. Além disso, seu rosto estava coberto. Qualquer ato incomum em seu comportamento seria ligado ao fato de que ele estava sofrendo um choque como resultado do atentado contra sua vida. O Sr. McAdam tem uma garganta fraca e sempre evita usar sua voz o quanto pode antes de discursos importantes. O disfarce foi muito fácil de manter até a França. Lá seria impraticável, impossível. Então, o primeiro-ministro desapareceu. A polícia deste país correu para atravessar o canal e ninguém se importou em investigar os detalhes do primeiro ataque. Para sustentar a ilusão de que o sequestro aconteceu na França, Daniels foi amordaçado e envenenado de modo muito convincente. E o homem que fez o papel do primeiro-ministro? Se livrou de seu disfarce. Ele e o motorista falso podem ser presos como suspeitos, mas ninguém sonhará em suspeitar seu verdadeiro papel no drama e eles acabarão sendo liberados por falta de provas. E o primeiro-ministro verdadeiro? Ele e o Murphy foram levados direto à casa da Sra. Everard, em Hampstead, a suposta tia de Daniels. Na verdade, ela é a Sra. Bertha Ebenthal,
e a polícia estava procurando por algum tempo. Foi um belo presentinho que entreguei a eles, sem falar de Daniels. Ah, foi um plano inteligente, mas ele não contava com a sagacidade de Hercule Poirot. Acredito que meu amigo possa ser desculpado por seu momento de vaidade. Quando você começou a suspeitar da verdade? Assim que comecei a trabalhar do jeito certo, com a mente. Não estava conseguindo encaixar o atentado, mas quando vi que o resultado foi a ida do primeiro-ministro com o rosto enfaixado para a França, comecei a entender tudo. Quando visitei os hospitais entre Windsor e Londres e vi que ninguém se encaixava na minha descrição, teve o rosto limpo e enfaixado naquela manhã, tive certeza. Depois daquilo, foi brincadeira de criança para uma mente como a minha. Na manhã seguinte, Poirot me mostrou um telegrama que havia acabado de receber. Não tinha um local de origem e não estava assinado. Dizia o seguinte: há tempo. Mais tarde, naquele mesmo dia, os jornais da noite publicaram matérias sobre a Conferência dos Aliados. Eles deram ênfase especial aos magníficos aplausos dispensados ao Sr. David McAdam, cujo discurso inspirador deixou uma marca profunda e duradoura. Até a próxima leitura. Um abraço a todos.